se começou. Foi. Então, olá para quem está assistindo a aula gravada depois. Hoje a gente está começando o nosso segundo semestre no cursinho de literatura e vamos voltar às nossas temáticas dos modernismos, né? Nas duas aulas anteriores, né, principalmente para quem é do sábado e está assistindo, acho que é bastante importante frisar isso. A gente gravou as duas últimas aulas que são sobre modernidade, que a gente comenta um pouco aspectos mais sociais, políticos, enfim, sobre esse período. E a gente tem uma aula sobre vanguardas, né, que elas são, assim, esse começo do que a gente chama de modernismo, né, na Europa. E hoje, então, a gente vai falar de uma coisa que é a Europa, mas até em Portugal mesmo, né? Se você está em Portugal, tem pessoas que falam vou à Europa, que é todo o resto da Europa, porque Portugal, em alguns momentos, não é tido como Europa. E aqui a gente vai entender um pouco por quê também, né? E essa aula, então, a gente vai passar só um pouco bem rápido sobre o modernismo em Portugal e vamos focar no Fernando Pessoa mesmo, que é o principal escritor desse período. Uma coisa também que eu quis trazer para vocês aqui, e que é um pouco uma crítica ao que acontece nos currículos assim que a gente tem de língua portuguesa, que parece que Portugal só existe até o começo do século XX, depois Portugal deixa de existir, a gente nunca mais tem aula sobre literatura portuguesa, né? Parece que depois do Fernando Pessoa não existe mais ninguém. Tudo bem que depois de Fernando Pessoa são pessoas pós-Fernando Pessoa, a gente poderia dizer. Mas mesmo assim, existe uma literatura muito boa e aqui isso vai ficar um pouco indicado e quem tiver interesse em buscar é bem interessante assim, conhecer. Bom, o modernismo em Portugal, ele é marcado principalmente pela proclamação da República em Portugal, né? Que ainda era monarquia, e quando isso acontece, começam a existir dois partidos, né? Que antes era o conservador e o liberal, e eles meio que mudam de nome, né? Na verdade. E esses dois partidos, durante a proclamação, são o situacionista e o Partido dos Inconformados. O situacionista é um partido que as pessoas consideram saudosista, que é um partido bastante nacionalista, e que acredita que Portugal deve voltar a ser aquele grande império da época de Dom Sebastião. E a gente repete isso quase sempre que a gente fala de Portugal, né? Voltamos ao senhor Dom Sebastião sempre. E Portugal não supera mesmo, é impressionante. E do outro lado, tem o Partido dos Inconformados, que seria o que a gente poderia chamar dos progressistas, dos liberais, enfim, né, que envolve uma ala muito grande de pessoas que, né, com o progresso depois das revoluções industriais e tal, né, estavam com uma coisa um pouco mais voltada para um liberalismo e também para uma liberdade de expressão e tudo mais, né. E um pouco nesse contexto, né, surgem algumas revistas literárias e a gente dá destaque para a revista Orfeu, que é a revista de que faz parte o Fernando Pessoa e alguns outros escritores, né. Essa seria a primeira geração modernista em Portugal, formada então pela geração da revista Orfeu. Depois, né, a Orfeu ela acaba, já vou explicar isso mais com calma, a Orfeu ela acaba muito rápido, e depois de alguns anos surge a revista Presença, né, que acabou criando os presencistas, né, que é também uma espécie de movimento, uma outra geração modernista, que ela é mais voltada para questões sentimentais, retorna um pouco aquela ideia de arte pela arte, né, e tem coisas muito bonitas, né, desse período. E o Fernando Pessoa chega a publicar nas primeiras edições da Presença. E em oposição aos presencistas surgem os neorrealistas já no começo dos anos 30, que são pessoas que retomam algumas ideias do realismo e também uma literatura mais engajada, marxista e tudo mais, que tem um marco com o livro Guy Bells, né, que é um livro sobre
a galera trabalhando no campo e tudo mais, é uma coisa bem mais uma visão sociológica da coisa e tal. Então essas são as 3 fases do modernismo e que a gente poderia dizer que elas são travadas, ou seja, essa literatura muda a partir do momento que o Salazar entra no poder, que aí começa o Estado Novo em Portugal, tem um golpe e tal, e aí a coisa muda de figura, muitas dessas pessoas são exiladas, muitas são mortas e tal, acontece muita coisa e a partir daí a gente tem outra configuração, né? Mas então hoje a gente vai focar na Orfeu. A revista Orfeu, ela tinha como 3 principais nomes o Almada Negreiros, que ele era um artista plástico e também é escritor, poeta, o poeta Mário de Sá Carneiro e o Fernando Pessoa e os seus heterônimos, né, que também publicavam na revista com o nome do heterônimo assinado, né. A revista ela só teve 2 edições e elas eram começou em 1915, então, né, e ela também terminou em 1915, porque o Mário de Sá Carneiro, que era quem financiava a revista, que fazia ela acontecer, ela ser publicada, que era um poeta que tinha uma condição financeira um pouco melhor do que os outros, vamos dizer assim, ele se suicida e aí a revista não consegue mais acontecer, né? A revista Orfeu, só pelo nome, né, a gente pode pensar assim o que ela representava, quais eram as ideias, né, o que essa revista buscava fazer e o que esse primeiro modernismo português buscava fazer. Orfeu, da mitologia grega, né, ele andava com a lira, cantava, né, tinha os poemas dele e tal, e ele era apaixonado pela Eurídice, né, existe esse mito de Orfeu e Eurídice. E quando a Eurídice vai para o Hades e ele resolve resgatar a Eurídice, né, ele tem que fazer isso com uma condição, né, para que a Eurídice... Eu talvez não esteja contando o mito certo, se alguém quiser me corrigir, mas eu estou tentando focar na parte principal, que é ele precisa sair do Hades, ele precisa ir embora sem olhar para Eurídice. Ele não pode olhar para trás e ver Eurídice. Mas ele acaba virando para trás e a Eurídice se desfaz e ele perde a amada, né? Então a ideia da revista Orfeu é não olhar para trás e olhar para frente, basicamente, né? E isso envolve ideias de progresso, ideias de um culto à tecnologia, muito parecidos com os das vanguardas europeias e principalmente com algumas ideias do futurismo, né? Muitas dessas coisas voltam à tona na Orfeu. Vocês viram aqui do lado que eu coloquei um mapa astral? Isso aqui foi o Fernando Pessoa que fez, e a gente vai ver alguns, não sei se as pessoas aqui sabem ler mapas astrais, eu não sei, mas enfim, tem aí para quem interessar a data da primeira venda da revista Orfeu, e que o Fernando Pessoa fez o mapa desse dia, né? Uma outra questão que eu queria falar sobre a revista Orfeu, que é bastante importante, que era um dos objetivos da revista principal, era o que eles chamavam de acertar o passo com a Europa. É uma revista que, né, as vanguardas europeias, elas começaram antes de 1915, né? Mas até 1910 Portugal ainda era uma monarquia, as coisas funcionavam de outro jeito. E demorou muito para essas ideias vanguardistas chegarem até Portugal, né? Então existia muito essa questão de nós precisamos mostrar que a gente é capaz. O objetivo de acertar o passo com Portugal é justamente mostrar que Portugal não é mais o lugar atrasado de antes, aquele lugar decadente de antes, que a gente vê muito no realismo, né? Uma coisa que os escritores realistas mostram bastante pra gente, né? Que Portugal, depois do século XVI, só foi decaindo economicamente, os países das colônias, né? As colônias africanas ainda estão ali, mas os países estavam começando a pedir independência e tal, e Portugal foi perdendo poder. E Portugal é uma tripinha na Europa que não tem uma relevância política e social muito cultural, né, digamos, muito grande. Então, o objetivo da Orfeu era entrar em compasso com as questões das vanguardas europeias que estavam surgindo e, de certa forma, tentar até superar tudo isso, né?
E eu trouxe um trecho aqui de um texto do Fernando Pessoa, que é muito interessante para a gente pensar, que ele basicamente está falando que para Portugal conseguir acertar o passo com as outras literaturas, com as outras artes da Europa, ele precisa ter escritores tão bons quanto, né? E aí ele diz o seguinte, né? E note-se, para o caso de se argumentar que nenhum Shakespeare nem Victor Hugo apareceu ainda na corrente literária portuguesa, que esta corrente vai ainda no princípio do seu princípio, né? Então, está começando ainda a literatura em Portugal, né? Diferente, na opinião do Fernando Pessoa, diferentemente, né, da literatura da Inglaterra e francesa, que são os exemplos que ele usou, que já tem esses nomes muito consagrados do que a gente chama, né, algumas pessoas chamam de literatura universal, né? Então, Shakespeare é o grande poeta da literatura universal, Victor Hugo, grande poeta da literatura universal, né? Mas Portugal, gradualmente, né, está se formando, de acordo com o Fernando Pessoa, né? Então, é corrente que vai ainda no princípio seu princípio, gradualmente, porém, tornando-se mais firme, mais nítida e mais complexa, né? Isto leva a crer que deve estar para muito breve o inevitável aparecimento do poeta ou poetas supremos, desta corrente e da nossa terra, porque fatalmente o grande poeta que este movimento gerará deslocará para segundo plano a figura até agora primacial de Camões. Então a ideia deles é superar Camões, né? Criar um supra-Camões. E já dando um spoiler, o Fernando Pessoa se considerava o supra-Camões, né? Quem sabe se não estará para um futuro muito próximo a ruidosa confirmação deste deduzidíssimo acerto, né? Então ele meio que fala, acho que está para vir o grande poeta, o grande escritor, né? Então é sempre essa ideia de superação, de progresso e tudo mais. E em Portugal é tudo sempre bastante complexo, né? Vocês vão perceber que todas essas ideias que eu estou trazendo aqui da Orfeu, elas sempre entram um pouco em contradição, né? Porque ela tenta ser uma revista cosmopolita, uma revista que entra em contato com as ideias europeias. O Mário de Sá Carneiro é muito assim. Ele acaba sendo uma figura muito mais parisiense em alguns momentos do que lisboeta. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê no próprio Fernando Pessoa um traço nacionalista muito grande. Isso é muito curioso, né? Tem uma coisa que ele falava, que eu até anotei numa carta para o Casais Monteiro, que ele fala assim, né? Eu sou um nacionalista mítico, um sebastianista racional, mas que é a partir disso, e em contradição com tudo isso, muitas outras coisas. Então ele é tudo isso, ele é cosmopolita e ele é nacionalista, ele é sebastianista e ele é racional, e além disso tudo ele ainda é muitas outras coisas. Enfim, vamos conhecer o Fernando Pessoa agora. Eu achei brilhante essa última coisa que a Sofia falou. Acho que é um bom jeito de começar falando sobre a quantidade de coisas, a pluralidade que o Fernando Pessoa é, né? E então, como a Sofia já falou, comentou sobre as revistas, a obra assim, em vida do Fernando Pessoa foi mais sendo ele mesmo publicando essas coisas nas revistas, mas o único livro mesmo que ele publica em vida. Tá dando para me ouvir bem, gente? Beleza. O único livro que ele publica em vida é o Mensagem, que é um livro que carrega um pouco dessas contradições, né, que a Sofia falou, e porque é um livro justamente que coloca em primeiro plano essa questão da identidade nacional e da pátria. Esse livro, Mensagem, faz parte da obra ortônima, como eu coloquei aqui, que significa basicamente a obra que o Fernando Pessoa assina o seu próprio nome. Tipo, é o Fernando Pessoa ele mesmo, digamos, em oposição aos heterônimos que a gente vai entender mais no próximo slide. Mas então esse Mensagem, ele é publicado em 1934, no momento em que Portugal estava atravessando, né, esse panorama muito indeterminado, muito incerto, de uma certa confusão geral e onde basicamente as pessoas era difícil encontrar uma noção de unidade, de coletividade, de identidade mesmo. Então a proposta do Mensagem veio muito no sentido de tentar reconstruir uma identidade para Portugal.
E o Fernando Pessoa vai buscar essa reconstrução no resgate de certas figuras do passado, né, de Portugal, de reis, de figuras das grandes navegações. Então, e também da tradição lírica mesmo, né? Tem muitos intertextos com Camões, como a Sofia citou, a importância de Camões para Fernando Pessoa. Às vezes tudo isso parece contraditório, né? Porque tipo, a gente está nesse espírito de modernidade e tudo mais, e ao mesmo tempo o Fernando Pessoa vai lá e vai fazer esses elogios a um monte de monarquista, enfim, pode soar um pouco contraditório, mas é uma questão para Portugal no sentido dessa construção da identidade, né? De acertar o passo, né? E às vezes para você acertar o passo com o resto da Europa, talvez seja preciso olhar de novo para um passado e com mais atenção para os grandes feitos, né? Mas de uma forma um pouco mais utópica. Em Mensagem tem muito também essa simbologia, mais do que algo concreto, de vamos retornar à monarquia, não é bem por aí, é mais uma alusão mítica e simbólica do que Portugal foi, do que ele pode ser, e daí que surge talvez um pouco essa polêmica, né, de que o Fernando Pessoa seria um reacionário e tal, e, enfim, não é bem por aí. Existem livros hoje que compilaram vários textos do Fernando Pessoa fazendo críticas explícitas ao regime salazarista e tudo mais. Então, tipo, mesmo que de alguma forma isso possa remeter, isso possa ser interpretado dessa forma, se em algum momento Fernando Pessoa teve essa simpatia pelo regime autoritário, que alguns poemas talvez possa dar longínquamente para você pensar isso, ele logo se desfaz disso em outros bem cedo, como a gente vê em vários textos. Enfim, eu trouxe um poema do Mensagem aqui para vocês, que eu acho que é o menos conhecido. Eu pensei em trazer aquele O Mar Português, né, mas acho que já está muito batido, cai muito em prova também. Então, eu trouxe esse último poema do livro, que eu acho que dá o tom geral do que o Mensagem quer passar. Ele chama Nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante, perto chora, tudo é certo e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Então, tem esse tom aqui muito melancólico, né, dessa indeterminação que parece que está nebulando, né, o horizonte de Portugal, está impedindo um vislumbre do futuro português, que o Fernando Pessoa vai descrevendo aqui, mas ao mesmo tempo existe um certo... ele está, de certa forma, instigando a Portugal a tentar se desvencilhar desse nevoeiro, né? Existe uma certa ânsia distante que chora, mas ainda assim é uma ânsia, é um almejo de fazer alguma coisa, de ver adiante, e ele vai e termina com esse tom um pouco de ânimo, né? Que é a hora de ver além, de tentar atravessar esse nevoeiro, de fazer Portugal brilhar novamente, né? Infelizmente não era a hora, a ditadura salazarista acabou tornando essa era um pouco sombria, mas fica aqui esse único livro, né, Mensagem, que o Fernando Pessoa publicou em vida. Ele tem outras coisas da obra ortônima também, mas eu quis trazer mais uma mensagem mesmo, porque também fica um pouco esquecido às vezes. Acho que pode passar para o próximo slide. E agora, falando dos heterônimos, né? O que é um heterônimo? Acho que a maioria de vocês já deve ter se deparado, né, com esse termo, em provas, quando o Fernando Pessoa cai muito sobre isso.
E talvez seja um pouco difícil de entender, mas a hora que a gente for ver cada heterônimo vai ser bem fácil. Então, não se assustem se aqui essa noção ficar um pouco assim difícil de definir, porque é mesmo. Eu trouxe esse primeiro verso de um poema muito famoso do Fernando Pessoa, que talvez vocês conheçam também, que chama Autopsicografia, em que ele fala que o poeta é um fingidor. Ele fala, o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E tem mais alguns versos, mas só isso eu acho que já diz muito. E olha que esse poema é da obra ortônima dele, então ele assina como Fernando Pessoa mesmo, mas já é um poema que nos diz muito sobre o processo da heteronímia, que poderia, entre tantas outras tentativas de definição, ser definido como esse fingimento do poeta. E isso também é importante a gente tentar entender como que isso é muito moderno também, por causa da consciência artística que ele tem. Ele tem consciência do fazer poético dele, e ele coloca isso no jogo, entre tantas outras coisas de metalinguagem, que ele vai falar que nessa própria poesia ele está falando sobre a poesia, então isso demonstra essa consciência artística, né, do fazer poético, que é algo muito moderno. Então eu trouxe também um trechinho aqui que ele fala sobre esse processo, que eu acho que vai ficar bem mais claro o que é a heteronímia. Tendo me habituado a não ter crenças nem opiniões, não fosse o meu sentimento estético enfraquecer, em breve acabei por não ter qualquer personalidade, exceto uma personalidade expressiva. Transformei-me numa mera máquina apta a exprimir estado de espírito, que se tornaram tão intensos que se converteram em personalidades e que fizeram da minha própria alma a mera concha da sua aparência casual. Então, é quase um processo mágico, assim, como se Fernando Pessoa tivesse pensando tanto e coisas, assim, às vezes até inconciliáveis, que essa fica uma coisa tão intensa que vai escapando dele, vai fugindo dele e se formando verdadeiras personalidades que ele assume, mas que ao mesmo tempo ele se separa delas. Isso é o heterônimo, é uma criação poética, de alguma forma. A criação de um outro autor, de um outro Fernando Pessoa, que talvez ele nunca poderia ter sido, para escrever algo que ele nunca, talvez, poderia, ele mesmo, né, nunca poderia ter escrito. E pode parecer muito contraditório, mas isso fica muito claro, principalmente quando a gente vê a tamanha especificidade desses heterônimos, né? O Fernando Pessoa, ele cria histórias para cada um desses autores, né? Ele faz uma mapa astral deles também. Então, são coisas realmente muito específicas. Por isso que a gente não pode tentar... Sim, mais ou menos isso. Por isso que a gente não pode confundir heterônimo com pseudônimo, né? Porque não é simplesmente um nome. Os heterônimos têm uma história e eles têm algo de muito orgânico dentro dessas histórias dele. Eles têm data de nascimento, data de morte, profissão, enfim, são coisas realmente muito específicas, cada um tem um jeito, muitos se contradizem entre si, não concordam uns com os outros, é uma bagunça, é uma espécie de multiplicidade de opiniões e crenças, né, que vão se contradizendo, se confundindo, e o que é também muito moderno, né, essa união do que é inconciliável. E, para terminar, eu trouxe aqui o Otávio Paz, nesse texto que ele fala que o eu, para o Pessoa, seria um obstáculo, e a obra do Pessoa não seria nada mais do que a busca da identidade perdida. Otávio Paz e Fernando Pessoa, Desconhecido de Si Mesmo. Essa questão do eu, essa busca ontológica, assim, né, de tentar entender o que é o ser, o que é o sujeito, o problema do sujeito, é algo que é muito explorado na obra heterônima, na obra heterônima e ortônima do Fernando Pessoa, que a gente vai ver essa atitude quase de filosofar mesmo a respeito do que é o ser. E é isso que eu acho que o Otávio Paz quer dizer com o Fernando Pessoa, desconhecido de si mesmo. Heteronímia também é um jeito de você se desconhecer.
Eu acho que ficou claro. Se não tiver ficado, não se assustem, porque vai ficar mais claro com os exemplos que a gente vai dar. Qualquer dúvida podem colocar no chat. Posso só. Desculpa, eu só lembrei de uma coisa agora. Acho que pode ser interessante. 30 segundos, rapidinho. Eu lembrei que tem um texto que o Fernando Pessoa fez para uma revista, acho que era a revista Presença, que ele fez tipo uma biografiazinha assim dele mesmo, né, para a revista. E aí ele define a obra dele com uma frase que ficou famosa e que algumas pessoas usaram para definir a obra dele mesmo, que ele chamou de drama em gente, e não um drama em atos, né? Teatro, né? Em vez de ser um teatro em atos, é um drama em gente, das pessoas, né? Ou dos heterônimos na obra dele. Era isso só que eu ia dizer. Vocês estão me ouvindo? Às vezes eu penso no meu microfone. Tá ruim? Meu microfone tá pra baixo. Ok, agora foi. Só um comentário rápido. Esses desenhos aqui do lado, eles são do Almada Negreiros, que é o que fazia parte da revista Orfeu, e são desenhos de como ele imaginava os heterônimos. Esses três, né, os dois de cima e esse de baixo, eu não sei se eu lembro exatamente qual é qual, mas os dois de cima eu sei que um deles é o Ricardo Reis e o outro é o Caeiro, mas o mais fácil de identificar é o Álvaro de Campos, que é o de cartolinha e maleta, né? E esse desenho aqui do primeiro slide, esse quadro, também é do Almada Negreiros, né, a obra que ele fez do Fernando Pessoa. E esse aqui é um desenho que é uma gravura do Fernando Pessoa com o Almada Negreiros. Só uma curiosidade aí. Enfim, vamos falar então do chamado primeiro heterônimo. No dia 8 de março de 1914, o Fernando Pessoa disse que ele teve o chamado Dia Triunfal. Nesse dia, baixou o santo no Fernando Pessoa e ele, ao lado de sua lareira, começou a escrever a obra inteira de Alberto Caeiro, que para ele virou seu mestre, e a partir de então ele virou o mestre de todos os outros heterônimos, né? Ou pelo menos dos heterônimos principais, né? Porque a gente tem mais de 70 heterônimos. Mas os que têm a obra mais desenvolvida, mais completa, são os que a gente vai falar aqui. Então, começando com Alberto Caeiro. Esse nome, Alberto Caeiro, inclusive, né, 8 de março, Alberto Caeiro era ariano, tá? Só curiosidades aqui de signos. E ariano, né, as pessoas de Ares, é o primeiro signo, é o signo da criança, é o signo, né, que representa uma certa pureza, um começo, né, e também é um signo, digamos, bastante solar, né? Isso, o Fernando Pessoa pirava nessas coisas e às vezes elas ajudam a gente a entender um pouco sobre os próprios heterônimos, né? Mas enfim, o Alberto Caeiro, ele tem a inspiração, né? O nome do Alberto Caeiro, inclusive isso está em alguns textos, ele é chamado de Mário de Sacarneiro sem carne, né? O Caeiro seria então uma inspiração no amigo dele, no colega da Orfeu, Mário de Sacarneiro, né? E o Alberto Caeiro, ele nasce então em 1889 e ele morre em 1915, né, de acordo com a ficção com a biografia desse heterônimo. E então ele tem um pouco essa figura de que morre muito cedo, do mesmo jeito que o Mário de Sacarneiro, né? Tem um pouco essa questão. Só que ele não é nada cosmopolita como é o Mário de Sacarneiro de verdade, que era um homem da cidade, um homem de Paris. O Alberto Caeiro, ele é um sujeito que nasce em Lisboa, mas só passa os primeiros 2 meses da vida em Lisboa, e depois ele vai para o interior de Portugal, numa região chamada Ribatejo, que é uma região bem no meio de Portugal, que não tem fronteira nem mar em volta, mas ele é cruzado pelo Tejo, né? Que é uma região bem rural, assim, e que essa foi escolhida pelo Fernando Pessoa para ser onde seria alocada, né, a vida de Alberto Caeiro. E mais uma curiosidade, essa arca que eu coloquei aqui a foto é porque depois de muitos anos, né, depois da morte, né, do Fernando Pessoa, que ele morre em 35,
vão na casa dele, né, vasculhar as coisas, e eles encontram essa arca, que é onde tinham vários escritos dele, eles encontram todos os poemas do Alberto Caeiro com diversas datas de diversos anos, ou seja, né, não foi só no dia triunfal que foi escrita a obra do Alberto Caeiro. E isso é uma coisa que acontece muito na modernidade, né, esses mitos dos escritores. E o Fernando Pessoa fazia isso com maestria, e ele investia muito nisso, né, o Supra Camões. É o homem que, além de Camões, e que escreveu a obra excelente de Alberto Caeiro, né? Ele consegue sair de si mesmo, escrever a obra de um poeta que é independente em um dia só, né? Enfim, os mitos que ele cria. E a poesia do Alberto Caeiro, a gente vai ver, assim, isso vai ficando mais claro, ela é uma poesia que ela é muito traduzida por si mesma, assim. Os dados dessa poesia, eles são meio autoexplicativos na própria escrita. Porque a ideia do Alberto Caeiro, que é uma figura que não estudou, que é uma figura do campo, uma figura muito simples, é tratar as coisas pelas próprias coisas, as palavras pelo o significado das palavras, pelo que elas simplesmente exprimem. Então é uma ideia de um empirismo, uma ideia das coisas táteis, uma coisa muito pautada pelos sentidos, pelos 5 sentidos, principalmente a visão, né? A visão é o sentido principal do Alberto Caeiro, né? Ele retoma, né, um pouco uma tradição pastoril, uma coisa que a gente viu ao longo da tradição da nossa própria literatura, né? A gente tem os Árcades, o Tomás Antônio Gonzaga, a gente tem Virgílio, a gente tem Ovídio, são várias figuras, né, que retomam essa ideia do Gôngora, né? São vários que retomam essa ideia da poesia pastoral, pastoril, né? Então, uma poesia do campo, simples, que não usa muitas imagens, não são... O que eu quero dizer com isso aqui, não usa muito de metáforas, usa muito das comparações para explicar as coisas, né? Enfim, essa é basicamente a questão da poesia do Caeiro. Só para vocês terem uma ideia, né, de como o Fernando Pessoa pensava em tudo para ficcionalizar esses personagens e fazer com que eles sejam tão verossímeis, né? Assim, é um tato impressionante, porque tem momentos que a gente realmente pensa que esses personagens são independentes, assim, que nunca existiu um Fernando Pessoa por trás, né? E eles se conversam, eles interagem entre si. E no Guardador de Rebanhos tem o prefácio do Ricardo Reis, que é um outro heterônimo, né? Isso é bastante interessante. Ele comenta que ele organiza a obra e aí ele pergunta para o Álvaro de Campos, o que você acha? Como que eu posso pôr o nome desses poemas esparsos? Aí o Álvaro de Campos você pode pôr o nome de poemas em conjuntos. Ele, boa ideia. Enfim, eles interagem entre si. E isso é bastante interessante, porque todos esses outros heterônimos, como eu já tinha dito, eles são discípulos do Alberto Caeiro, que é o criador disso que ficou chamado de sensacionismo, que é uma literatura pautada um pouco pelas sensações e que questiona a realidade pelas sensações. E é muito curioso ver como cada um dos heterônimos trabalha com isso, né? Porque o Caeiro, ele transforma o objeto em palavra e é simplesmente isso. Já o Álvaro de Campos, que a gente vai ver depois, é a sensação transformada em palavra, é o pensamento transformado em palavra, né? Então, como se esses dois fossem os maiores opostos, né? E o Fernando Pessoa diz, então, que o Caeiro é a pessoa mais diferente dele, né? Toda a despersonalização dele está no Caeiro, né? E todo o sentimento dele, racionalizando tudo, estaria no Álvaro de Campos, né? Então é bem curioso. E aqui eu coloquei um trecho do que fala o Ricardo Reis, né, sobre a obra do Caeiro, né? Este homem descobriu o mundo sem pensar nele e criou um conceito do universo que não contém meras interpretações. Então é um homem que não estudou, é um homem muito simples e tal, com uma linguagem muito simples, e que ele não ficava simplesmente filosofando sobre o mundo, mas ele via um mundo, né? Então vamos ver como isso se aplica na poesia, né? Então ele diz, esse aqui é o Guardador de Rebanhos, que é o livro dele, né, realmente organizado, assim, né? O resto são poesias soltas. O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascer é deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele, estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. É lindo, né? Eu acho magnífico. Enfim, é uma poesia muito autoexplicativa, né? Vocês perceberam que não tem muitos... É uma linguagem muito simples. Os versos são versos livres, e o Alberto Caeiro dizia isso, né? Que a prosa, ela é um fingimento. A prosa não é real. Mas o verso metrificado também não é real. Tudo isso é fingimento. Ele quer uma poesia que tem o ritmo da própria fala. Então, né, os períodos vão acompanhando os versos, né, os sentidos vão acompanhando os versos, e ela tem esse ritmo muito fácil de ler, assim, né? E que sempre tenta ter esse contato com aquilo que é natural, com aquilo que, né, é o verdadeiro. É uma coisa bem bucólica mesmo, tudo isso, né? Enfim, e aí ele fala: o meu olhar é nítido como um girassol. O girassol, ele acompanha o movimento do sol, ele é focado somente no sol, né? E ele é nítido, ele não está poluído de outras coisas, né? É um olhar que vê aquilo que as coisas são, e simplesmente isso, né? E ele diz, né, a metafísico bastante em não pensar em nada, em outro poema, né? Então, é uma poesia muito, talvez, da inocência, né? Ele até fala, né, que é uma poesia do amor, que são as coisas que ele sente, as coisas que ele vê. Não é uma poesia pensada, não é uma poesia filosofada, né? Só que se a gente levar isso para o extremo, né, é lindo, assim, é incrível pensar que alguém fale isso, né? As coisas são as coisas, a pedra é a pedra, a árvore é a árvore. E ele consegue falar dessas coisas de um jeito muito bonito, né? Vou pegar mais um aqui rapidão. O que nós vemos das coisas são as coisas. E ele usa coisa e não coisa, né? Isso é curioso porque ele é o único dos heterônimos que não usa coisa. E a Cleonice Berardinelli, que é uma das estudiosas do Pessoa, fala que ele faz isso porque ele é um pouco pedante, né? Porque ele não estudou, mas ele quer usar essa forma refinada e tal, é curioso, né? Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Porque é que ver e ouvir seria iludirmos-nos. Se ver e ouvir, são ver e ouvir. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê. E nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas, e as flores, as penitentes convictas de um só dia. Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. Entenderam o jogo que ele faz? Eu não vou ficar usando metáforas para falar o que é estrela, o que é a flor, ou a beleza da estrela e a beleza da flor. A flor é bela, a estrela é bela, porque ela é estrela, né? É simples assim, né? É uma coisa muito simples. Eu tô já terminando, tá, gente? E aí, só trouxe esse último só para finalizar. Eu nem vou ficar falando mais muito, acho que é exatamente isso, assim. E é uma poesia que, levada ao extremo, né, que não acredita na metafísica, que não acredita nesse pensar, é uma poesia que se faz simples e se mostra simples, mas que quando a gente lembra
que esse cara que só acredita na realidade, nos sentidos, ele nem sequer existe, porque ele é um cara imaginado por um outro, essa poesia se torna extremamente irônica e extremamente moderna também, né? Porque é uma poesia que ela se põe deslocada do furor, assim, das cidades e tudo mais, né? Da tecnologia e tal, e volta a uma tradição toda, e ela se mostra até um pouco, né? Esse deslocamento faz com que ela incomode, se a gente levar para o extremo. Mas é interessante como ela é uma poesia muito bonita e muito limpa, né? E como o Fernando Pessoa fez isso muito bem, assim, trazer um sujeito que é convicto nessa filosofia que ele tem, ela é bastante obsessiva, né? Ele fala da mesma coisa em todos os poemas, que é uma coisa que é muito clássica, mas é colocada nos dias de hoje. Então é tudo entra em contradição, né? Mas ao mesmo tempo as coisas se combinam, que é isso um pouco que a gente está tentando mostrar, que é muito moderno. Então, só finalizando. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas: a data da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me o sono como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. É isto. Caíro. Bom, próximo heterônimo que vamos tratar é o Ricardo Reis. Só antes de falar dele, eu gostaria de fazer 2 recomendações. Uma é que, se vocês quiserem procurar algo sobre o Fernando Pessoa, tem um site chamado Arquivo Pessoa, que é um site muito bom. Ele é bem confiável, porque na internet, às vezes, né, os poemas estão errados, não sei o que. Esse site ele tem as referências, ele tem tudo, tem carta e tal. A gente pode deixar no post no blog, né, do cursinho, e também uma sessão que gravaram, né, e os áudios da Maria Bethânia e dessa professora que a Sofia citou, que é a Cleonice Berardinelli, lendo vários poemas dele, que é bem bonito também. E é engraçadinho, porque a Cleonice às vezes corrige a Maria Bethânia, divertido. Bom, agora vamos ao Ricardo Reis. Eu vou tentar ser breve, porque a gente já está batendo tempo. Se tiverem alguma dúvida, mandem por escrito aqui, ou esperem para falar, que eu acho que daí é melhor a gente responder no final. Se quiserem fazer um comentário, ter uma dúvida, para a gente tentar passar no máximo 5 minutos, já que a gente começou 5 minutos depois. Bom, Ricardo Reis, ele não tem data de morte. O Fernando Pessoa não é o único heterônimo que não morreu, né? Inclusive tem até um livro do José Saramago que chama O Ano da Morte de Ricardo Reis, porque o Ricardo Reis, ele, de acordo com o Fernando Pessoa, ele era um médico, ele nasceu em setembro, 19 de setembro, eu acho. Ou seja, ele era virginiano, né? Então, eu gostava das coisas todas arrumadinhas, vocês vão ver isso na poesia. Cadê? Mas, enfim, ele era monarquista, ele gostava da monarquia. E aí ele, desiludido com Portugal, teoricamente nos anos 30, vem para o Brasil. E nesse livro, o Saramago fala sobre a possível morte dele no Brasil e fala sobre como ele se posicionou em relação ao fascismo que surgiu na Europa. E, enfim, o Ricardo Reis, ele na poesia dele, é interessante a gente entender o que são 2 filosofias antigas, que é a filosofia epicurista e a filosofia estoica. São 10 minutos para falar de um poeta e 10 minutos para falar ainda de filosofia. Eu vou simplesmente dizer mais ou menos o que elas são. O epicurismo, ele está ligado com
o Epicuro, né, um filósofo, que basicamente ele tinha algumas ideias que na nossa vida a gente não pode temer a morte, a gente deve fluir com o tempo, a gente deve viver com o tempo, a gente não deve ter grandes preocupações, mas sim ter o nosso pequeno jardim, tem essa ideia, né? Inclusive o Carpe Diem, essa ideia do Carpe Diem que vocês já devem ter ouvido alguém que tem uma tatuagem com escrito Carpe Diem, vem um pouco disso. Colha o dia. Não ficar fazendo grandes planos. Não. O dia é o que existe, a gente está no presente. Colha o dia. Tenha prazeres leves, sem excessos. Mas tenha prazeres, a vida é para isso. Bebam um vinho. Eles bebiam vinho misturado com água para não ser forte. E também não se dê a grandes paixões. A razão ela deve controlar as suas paixões, seus afetos. E o estoicismo ele é baseado em duas ideias, que são a apatia e a ataraxia. Que as duas também têm a ver, são dois nomes também complicados, mas enfim, a apatia tem a ver com pathos, que tem a ver com sentimento. Então, não também você ser uma pessoa apática, né? Essa palavra existe em português, apatia. Mas no sentido que aqui é você também não se entregar aos seus sentimentos, às suas paixões, né? E a ataraxia é uma ideia que você pode atingir a felicidade através do controle de todas as suas paixões e seus desejos pela razão. Então você não tem a ataraxia é você não ter desejo. Você chegar a um ponto que você não tem desejo, você não tem paixões. Estou usando essa palavra num sentido mais amplo, né? Não só se apaixonar por uma pessoa, mas, enfim, sentimentos intensos. É quase uma coisa meio conformista, assim, com o tempo. Também tem essa ideia de você fluir com o tempo, você não pensa sobre o tempo, sobre as coisas, né? Nessas ideias, o Fernando Pessoa até ele provavelmente leu uma tradução de um poeta persa dos séculos 11 e 12 chamado Omar Khayyam, que eu até ia ler um poema dele aqui, mas que eu tinha anotado aqui, mas eu vou pular isso. Esse Omar Khayyam é bem interessante, tem um livro dele chamado Rubaiyat, ele tem um poema que são duas pessoas jogando xadrez enquanto uma cidade é destruída e eles estão na cidade do lado da cidade, não se importam, só querem terminar a partida de xadrez. Bom, a forma dos poemas do Ricardo Reis era muito baseada nos gregos e latinos, principalmente nos latinos. O Ricardo Reis, teoricamente, teria estudado latim, e até a gente vai ver que o jeito que ele escreve, às vezes ele forma a frase, a sintaxe, né, a ordem das palavras na frase, ela é igual à do latim, só que está em português. Às vezes ele faz isso. Ele tinha principalmente influência do Horácio, né, poeta latino, e que o Fernando Pessoa chamou de paganismo, né, porque ele era pagão. Então não é que ele acreditava em um deus ou nenhum deus, ele acreditava em todos os deuses. Tem até um poema que ele fala que surgiu um novo deus aí, chamado de Cristo. O signo dele é Virgem. E aí tem um poema que ele fala que surgiu um novo Deus, que é o Cristo. E aí ele fala: eu vou colocar esse Deus entre os outros aqui no meu panteão, não tem problema, é mais um, coloca ali. É até, sei lá, né, meio engraçado isso, mas é um paganismo que usa os deuses para pensar sobre, enfim. E aí eu te coloquei uma citaçãozinha do Eduardo Lourenço, que é um grande crítico português. Tem esse livro dele que chama Pessoa Revisitado, e ele diz que, na verdade, o Ricardo Reis, apesar dele fazer essa forma antiga e tal, ele tem um fundo de angústia tipicamente moderna sobre a cor antiga, que a gente vai ver num poema que eu vou mostrar. Pode passar, por favor? Então, gente, faltam 5 minutos. Não sei se vocês querem parar e ver o que a gente vai fazer, ou se eu só sigo falando. Porque o João ainda tem que falar do Álvaro de Campos. Não sei, estou nervosa. Gente, é difícil falar sobre o Fernando Pessoa uma hora. Também Fala, não João. sei, estou nervoso. Mas eu posso falar de um poema só, se for o caso. Que eu acho que é mais fácil. Gente, não tem aula depois, né? Vocês podem ficar um pouquinho É. mais se a gente passar também? Tipo, só um pouquinho. Se vocês não gostarem da gente, tudo bem.
Bom, eu vou, enquanto vocês vão respondendo, eu vou ler o poema. Quer falar alguma coisa? Falando de Fernando Pessoa, pode. Vamos lá, então. Tá? Falando de Fernando Pessoa, pode. Então vamos. Aí sim. Vou ler esse poema. Reparem que ele é datado de 1914. Ou seja, seria o começo da obra do Ricardo Reis. Ele tem essa obra que foi reunida em odes. Ode é uma forma antiga, que eu citei o Horácio, né? O Horácio ele tem as obras, ele chamam odes também. Antiga que eu digo século I depois de Cristo, 2, por aí. Eu vou ler o poema. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Se não perdê-las, qual numa jarra, nós pomos flores. Não há tristezas nem alegrias na nossa vida. Assim saibamos, sábios incautos, não a viver, mas decorrê-la, tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. À beira-rio, à beira-estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa, não nos diz nada. Envelhecemos. Saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto. Não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhemos flores. Molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para aprendermos calma também. Girassóis sempre fitando o sol, da vida iremos tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. Esse é acho que talvez seja o poema mais famoso do Ricardo Reis. Ricardo Reis, ele é menos comentado que os outros, né? Mas eu gosto muito dele. Acho que uma coisa interessante de começar é falar sobre o girassol. Girassol sempre fitando o sol. Isso é uma alusão ao Cairo, porque ele também considerava o Cairo como um mestre, né? Então, girassóis sempre fitando o sol. O Cairo, digamos, é quase que um ideal para ele. E aqui a gente vê aquilo que eu tinha falado do epicurismo, que as crianças são nossas mestras. A gente aprende colocando a mão na água e sentindo ela fluindo. A gente aprende com um rio. A gente tem uma tranquilidade no viver. Vocês veem que nesse poema também ele tem uma forma fixa, né? Todas as estrofes têm 5 versos, eles são metrificados, eles têm o mesmo ritmo que se repete. Isso é importante para o Ricardo Reis. E nesse poema ele fala sobre o tempo, sobre a gente sentir a passagem do tempo e não se opor a isso. Na estrofe que está abaixo, ali no meio, ele diz, né, não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Esse Deus é o Cronos, o deus grego, que é o deus do tempo, que devorou os próprios filhos, né? E ele é um deus do tempo, ele é relacionado ao tempo, e o tempo, teoricamente, né, nessa mitologia, ele devora os próprios filhos. Vamos para o próximo poema, para eu fazer uma comparaçãozinha, sem me estender muito. Reparem que esse poema já é de 1932, ou seja, quase 20 anos depois, supostamente. E aqui, eu vou ler ele, depois eu comento uma coisinha bem importante. Nada fica de nada, nada somos. Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos, da irrespirável treva que nos pesa, da úmida terra imposta. Leis feitas, estátuas altas, odes findas, tudo tem cova sua. Se nós, carnes a que um íntimo sol dá sangue, temos poente, por que não elas? O que fazemos é o que somos. Nada nos cria, nos governa e nos acaba. Somos contos contando contos, cadáveres adiados que procriam. Parece muito pessimista, né? Nihilista quase, não, muito cético, não acredita em nada. Diferente daquele primeiro poema, né?
que aquele poema tinha uma certa resignação, uma aceitação da passagem do tempo, enquanto aqui existe uma angústia diante disso tudo, e uma angústia diante de você perceber que tudo acaba, leis, estátuas, as próprias odes, ele mesmo, né? E quando ele diz que somos contos contando contos, ele é mesmo um conto, ele foi inventado pelo Fernando Pessoa, mas também faz parte de uma reflexão filosófica sobre o ser, né? Sobre ontológica, né? Como a Dada tinha comentado. O que eu queria comentar, primeiro, aqui tem uma sintaxe muito complexa, as coisas também invertidas às vezes, lembra um pouco o latim, a forma que se escrevia em latim. Reparem também que é um pouco mais difícil de ler, com certeza mais difícil que o Alberto Caeiro. E também, uma coisa que é interessante falar sobre o Ricardo Reis é que existe uma certa progressão, tem gente que fala tem fases na poesia dele, de uma poesia mais resignada, mais serena, que vai passando ao longo do tempo, pelas datações que o Fernando Pessoa inventou, né, que vai chegando a um ponto de uma angústia que vai aumentando nele. Né? Então, aquela angústia tipicamente moderna por trás dessa forma antiga tem um pouco a ver com isso. Né? Então, ele está falando de coisas antigas, está falando numa linguagem próxima dos poemas da antiguidade, mas ele está respondendo a problemas modernos, de certa forma, com essa angústia. Não é mais como o Horácio fazia quase 2000 anos atrás, quase 2000 anos antes dele. É diferente a forma de enxergar o mundo. Bom, acho que falei o que eu tinha que falar, já passamos da horário. É isso. Bom, agora para terminar, né, eu vou tentar ser o mais rápido, mais sucinto possível. O Álvaro de Campos, né, ele nasce, né, no dia 15 de outubro de 1890, portanto, ele é libriano. Eu não sei o que ele ser de Libra significaria aqui no caso, eu não entendo muito de astrologia. Se a Dada, que é a nossa astróloga, puder analisar e comentar o que significa. E apesar dele ser de Libra, né, de ser um signo de ar, o Álvaro de Campos ele é muito de água. Ele é muito naval. Ele se forma engenheiro naval na Escócia. Só que quando ele volta para Portugal, ele passa a morar em Lisboa e ele permanece desempregado, ele permanece inativo. Durante uma viagem, né, para o Oriente de férias, ele escreve o primeiro poema dele, O Opiário, que na carta que o Fernando Pessoa manda pro deixa eu ver aqui, pro Adolfo Casais Monteiro, em 35, né, ele diz que o Opiário, na real, serviu para completar as páginas da revista Orfeu que ainda faltavam. Então ele decidiu escrever um poema antigo do Álvaro de Campos, anterior à influência dele, do Alberto Caeiro. Então a gente tem esse poema Opiário, que é um poema que faz uma referência ao ópio, né, aquela droguinha feita da extração de papoulas, muito comum na China, por exemplo, que era muito comercializada também pelos ingleses. E depois disso ele começa, né, do opiário, mais ou menos começo do século XX, ele entra numa fase que a gente pode chamar de decadentista, né? Por que decadentista? Porque a gente já falou, Portugal faz tempo que está vivendo numa fase de crise política, econômica. Portugal sofreu o ultimato inglês, que diz respeito às colônias africanas, e desde então Portugal está numa crise política, oscilando entre a monarquia, a república, entre a república e a ditadura salazarista. O Álvaro de Campos, ele pega justamente, todos pegam essa época, mas o Álvaro de Campos, por ser um poeta mais
mais ligado à modernidade, ele vai receber isso com muito mais sensibilidade, né? Então ele vai começar com uma poesia mais decadentista, beirando o pessimismo, um pouco mais revoltada, um pouco mais um pouco mais raivosa, digamos. Ele tem um poema, inclusive, em que ele xinga a imprensa de Portugal. É incrível esse poema, é muito curto, mas é incrível. E, mas ele, apesar disso, né, apesar dele ter essa poesia muito revoltada, ele ainda é muito sensível, né? E é quando ele passa do decadentismo para o sensacionismo do Alberto Caeiro, que é a quem ele declaradamente chama de mestre, né? Inclusive em um dos poemas, uma das odes que ele escreve, né? São poemas enormes. Em um dos poemas, a Ode Marítima, né, ele escreve: eu para que engenheiro pratico a força, prático a força, sensível a tudo, né? Ou seja, ele está sempre entre isso, entre ser prático, entre ser aquele homem da fábrica não, mas das máquinas, né? O homem que vive a indústria, que vive uma geração industrial, mas ao mesmo tempo muito sensível também, né? A todo esse contexto, né? Essa sensibilidade, essa sensibilidade dividida, que divide os poemas com esse quase pessimismo, ela serve também como um modo de chamar atenção para as elites e para os leitores e conscientizar eles e, de uma certa forma, atingir uma compreensão da vida, né? Atingir uma compreensão da vida numa era em que as coisas estão ficando cada vez mais incompreensíveis, né? Então, Álvaro de Campos, ele vai ser muito os poemas mais que a gente pode dizer que são mais inclinados para o sensacionismo. Eles têm uma coisa muito mais sensível, muito mais das sensações, muito mais introspectivas de uma certa forma, né? Ele está sempre se isolando desse mundo barulhento de lá fora, né? Um dos poemas dele, a Ode Triunfal, né? Ela traz isso justamente. Pode mudar de slide, quem tiver. Obrigado. A Ode Triunfal, né, é um poema enorme. Eu decidi colocar só uns trechos aqui. Grande parte dos poemas do Álvaro de Campos são muito grandes. A Ode Triunfal é quase um desenho dessa época industrial, né? Eu vou ler um pouquinho. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com excesso, de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina. Poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões, desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Este poema ele é datado de 1914, né? É uma época já que, acho que vocês já viram, as tendências modernas, elas estão ali a todo vapor, né?
Então esse poema, né, ele também já tem um aspecto futurista, ao mesmo tempo, né? Ser completo como uma máquina, né? O excesso contemporâneo das máquinas, ser como, poder ir na vida como um automóvel último modelo, né? Essa fusão entre homem e máquina, né? E ele quase exalta isso, de uma certa forma, né? Nessa parte. E é a ode triunfal, é o triunfo da modernidade, né? Aqui a gente tem esse aspecto um pouco mais inclinado, a um elogio da modernidade, né? Só que mais para frente, quando a influência do Alberto Caeiro se faz mais presente, é como se ele quisesse então se aliar disso tudo, né? Pode mudar o slide. Na véspera de não partir nunca, ao menos não há que arrumar malas, nem que fazer planos em papel, com acompanhamento involuntário de esquecimentos, para o partir ainda livre do dia seguinte. Não há que fazer nada, na véspera de não partir nunca. Grande sossego de já não haver sequer de ter sossego. Grande tranquilidade a que nem sabe encolher ombros. Por isto, tudo, ter pensado tudo, é o ter chegado deliberadamente a nada. Grande alegria de não ter precisão de ser alegre, como uma oportunidade virada do avesso. Há quantas vezes vivo a vida vegetativa do pensamento. Todos os dias, sine linea, sossego, sim, sossego. Grande tranquilidade, ou sossego, não sei. Que repouso depois de tantas viagens físicas e psíquicas. Que prazer olhar para as malas fitando como para nada. Dormita, alma, dormita. Aproveita, dormita. Dormita, é pouco tempo que tens. Dormita, é a véspera de não partir nunca. Então aqui é diferente do ritmo do outro poema, né? A gente tem já não mais uma pressa, né? A modernidade ela é apressada. Aqui não, é o partir nunca, né? Você não precisa arrumar as malas, você não precisa se preocupar em ter sossego, você não precisa se preocupar em ser alegre. E por isso mesmo você é sossegado e por isso mesmo você está alegre, né? Aqui tem tem dois versos. Por isto tudo, ter pensado tudo, é o ter chegado deliberadamente a nada, né? É uma coisa também que vem do Alberto Caeiro. Isso de você pensar, para que pensar tanto? É a simplicidade das coisas. Você não precisa pensar tanto. Você pensa e você não chega a nada, né? O que vale, como a Sofia já falou, né? A sensação o sentido do Caeiro é olhar, né? E aqui o Álvaro de Campos ele está tentando trazer isso. Ele está tentando não valorizar tanto o pensar, né? E dizer que não, tudo bem, viver a vida com calma, ok. Viver justamente na contramão da modernidade. O problema é que o Álvaro de Campos ele está sempre oscilando. Então há poemas que ainda assim tem muita angústia, que ainda assim trazem um aspecto mais cruel da geração dele, né? Eu acho que isso é tudo também. É isto? É isso. Então tá. Eu vou parar a gravação, aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, falar o que achou. Tchau. Tá vendo online? Não, né? Todo mundo tá vendo online. Tchau pra quem tá vendo gravar. Ah, tá. Tchau.